Olá, dando continuidade à nossa série Entrevista com os eleitos, que irão assumir o cargo no Executivo de Cruz Alta e Legislativo a partir de 1º de janeiro, hoje recebemos Adir Preto, o vereador reeleito com a maior votação aqui em Cruz Alta. Bem-vindo, Adir, ao nosso programa. Boa tarde, para mim é um prazer enorme estar aqui, Estou muito feliz, e à disposição dos nossos telespectadores para a gente poder conversar. Adir, a gente sabe que você foi reeleito com uma votação bem expressiva, a maior votação para o Legislativo aqui em Cruz Alta esse ano, né? E qual é essa sensação num ano que foi tão difícil de desenvolver a campanha por ser um ano atípico? Fernanda, eu, sinceramente, é uma felicidade muito grande, uma responsabilidade. Quero aqui, primeiramente, Fernanda, é pela primeira vez, nesse ano que eu estou dando uma entrevista num canal de televisão e posso dizer que eu quero aqui agradecer a Deus, em primeiro lugar, por a gente ter enfrentado um pleito eleitoral diante de uma pandemia. Sim. Uma pandemia onde era muito difícil e a gente está aqui cheio de saúde. Quero agradecer muito a minha família. A gente tem que ter uma estrutura familiar, Fernanda, porque a gente fica muito ausente. Sim. Da família, de casa. Quero aqui a compreensão da minha esposa, a Miriam, meus 2 filhos, o David e o Davi, por ter o pai ausente, e foi uma construção dos 4 anos. Então ela teve muita compreensão e a gente tem que ter essa base familiar para a gente poder se sustentar no trabalho. Quero agradecer muito a equipe do meu gabinete, que esteve sempre disposto a compreender que não era só no horário do gabinete que eles estavam comigo, era depois do horário a gente estava junto. Eu tive um conselho político, Fernanda, desde o começo do meu mandato. Esse conselho, todas as entidades que me fizeram um vereador, lá em 2016, eu tirei uma pessoa de cada uma dessas entidades para fazer um conselho político. E dentro de todo mês esse conselho se reunia para a gente discutir como é que estava indo o mandato. Era eles que davam as condições de como o mandato estava indo, bom, ruim, como é que tinha que ser. E foi isso que a gente fez desde o primeiro momento. Então eu quero aqui muito agradecer todos eles que compôs esse mandato e que nós conduziram todos os 4 anos, dando esse suporte para que a gente tivesse um bom trabalho. Quero agradecer aqui de coração toda a equipe de campanha que nós fizeram a campanha de rua, a campanha de redes sociais, aonde cada um ajudou da forma que pôde para a gente chegar aonde a gente chegou. Quero agradecer aqui com muito carinho, os 1.091 votos que acreditaram e que confiaram e que reconduziram nós para o segundo mandato, mas que também fizeram de mim, Fernanda, o vereador mais votado da cidade. Estou muito feliz mesmo, mas eu quero dizer que agora eu sou vereador de mais de 60 mil habitantes da nossa querida terra, querida Cruz Alta, e que a gente vai trabalhar muito, muito mesmo para a gente poder corresponder com essa confiança que a comunidade nos deu. Fernanda, eu acredito que o desempenho da minha eleição vem do trabalho. Não tem outra palavra a eu não dizer isso. A gente, desde o começo, começou levando muito a sério o nosso mandato. Eu trabalhei 20 anos, Fernanda, no lixão da cidade. Sim. E aí eu me transformei em vereador representando umas entidades, Toda foi uma classe, a classe mais pobre da nossa cidade, que é os catadores, o movimento sem teto, movimentos sociais, movimento comunitário, todas essas gerações que lidam com a classe mais social da nossa cidade, os trabalhadores, tanto do campo quanto da cidade. E eu nunca fugi, Fernanda, e é uma coisa que a gente aprendi muito, e eu devo tudo essa história política, que quem construiu isso tudo para a família Preto foi o finado Adão Preto, meu tio, que foi deputado por
5 vezes federal e 1 vez estadual. Foi 6 mandatos que ele teve. Agora tem o filho dele que é deputado pela 3ª vez estadual, que é o Edgar Preto, qual eu tenho um carinho, um respeito muito grande. Então essas coisas vêm de uma história. Sim. Né? É uma continuidade e ele sempre nos ensinou isso, que a gente nunca deve ter 2 discursos, o discurso de campanha e depois o discurso na prática. E isso a gente procurou fazer, que ele sempre dizia para nós, ele me tratava de guri, a gente nunca fala para te convencer de uma forma, e depois que tu acreditar na gente, daí depois na prática que você confiou e o Preto foi eleito, aí mudar o discurso ou não lembrar mais da Fernanda, esquecer que a Fernanda foi lá, que eu fui lá na tua casa, conversei contigo, falei bonito, te convenci, fiz você acreditar numa proposta e depois tu teve a decepção de que eu fingi que não te vi, fingi que não te conheço ou nunca mais te procurei. E a gente sabe, né, Preto, que isso a política ela traz um pouco desse problema, né? Principalmente nas comunidades mais pobres, a gente escuta muitas pessoas falando sobre isso, de que o vereador esteve lá, o candidato esteve lá durante a campanha e após esse período esqueceu, né? Esqueceu. Mas sabendo das tuas origens, sabendo que tu já conhece todo esse lado da nossa comunidade, da nossa população aqui de Cruz Alta, o que tu diria que aumenta na tua responsabilidade enquanto vereador reeleito, perceber, né, essas mazelas do nosso município e por onde iniciar essa atuação agora a partir de 2021? Com certeza, Fernanda, aumenta a minha responsabilidade, a gente sabe da responsabilidade que tem agora, mas te dá uma motivação e uma esperança e que tu sabe que tu está no caminho certo, que aquilo que tu fez, a melhor coisa é a recompensa. Sim. A gratidão que o povo te deu de ter conduzido de novo, né? E ampliar a votação, porque algo você fez de coisa certa. Quem não atingiu o seu objetivo eleitoral, porque o povo não tem memória curta, o povo não esquece, o povo não deixa de estar atento nas situações. Eu não ouvi nenhuma vez, Fernanda, que agora é 4 anos, tu volta de novo. Que é o que era de costume. E eu criticava isso, Fernanda, por isso que eu procurei fazer aquilo que eu achava que não era certo. A gente tem que se posicionar no lado do eleitor, quando tu é vereador. Sim. Ou executivo, qualquer coisa. Porque o que tu não gostava do político, tu não tem que fazer. Tem que fazer aquilo que tu achava que, se tu tinha que fazer, tu tem que lembrar que tu é o vereador. Aquilo que se critica. Aquilo que se criticava, você tem que... E isso eu procurei fazer. Nunca esqueci das minhas bases, na minha origem, da onde eu vim, e foi lá que eu sempre voltei. Fazendo, conversando, articulando, junto com o movimento comunitário. Eu quero aqui registrar todas as lideranças comunitárias, que eu tive uma relação muito próxima, que eu sempre dizia, Fernanda, que o presidente do bairro é uma pessoa que foi escolhido, eleito lá no bairro para representar o bairro. Então, quando tu chega com ação lá, tu tem que, primeira coisa, procurar o presidente do bairro, conversar com ele e ser parceiro dele para ali tu fazer uma ação, com o teu mandato ou articular com o teu mandato junto ao Poder Executivo, porque o vereador não faz nada. Ele apenas é aquela ponte que liga a comunidade do bairro ao Executivo, que é o que faz a ação, que pratica e que é ele que executa a ação. O vereador é aquele que intermedia. E foi isso que a gente sempre fez. Busquei as lideranças comunitárias, dar esse valor para eles, valorizar e trazer eles para o debate e lá ver o que está faltando no bairro. Fernanda, tu acredita que muitas e muitas vezes eu peguei, ia de noite lá, pegava o presidente do bairro e nós circulava no bairro para ver as lâmpadas que estavam apagadas. Tu tirava, porque é o melhor horário para tu ver que não tem lâmpada, que não está funcionando, é à noite. Tu vai lá, fazia uma lista de tudo que estava, entregava ali nas obras, no órgão competente, junto com a liderança, para ir lá um dia e resolvia tudo. Então a gente fez isso, a gente trabalhou muito com a UANCA, a liderança do seu Lerande, do Gilberto,
né, que era o presidente e o vice, a gente teve um envolvimento junto com os presidentes de bairro para a gente poder construir lá no bairro as demandas, junto com a empresa de ônibus. Isso tudo foi um conjunto de esforços que a gente levou muito a sério, desde o começo do nosso mandato. Não somente ali no atendimento no gabinete, que a gente tem que cuidar muito, Fernando. As pessoas às vezes não vêm buscar muita coisa. Elas vêm mais conversar para ver se vão receber pelo menos a atenção e o respeito. E isso a gente sempre procurou dar para todas as pessoas que buscou lá no Gabinete Preto, né? E a gente não tem que engavetar. Sim. Eu nunca engavetei nada. Tu quer ir um atendimento nas obras, na saúde, na assistência social? A gente, no momento que recebia a pessoa, a gente dava o encaminhamento, né? Diante dela. Então isso nos levou a se credenciar para a comunidade como um gabinete que ajudava as pessoas. E isso a gente procurou fazer sempre. Preto, a gente sabe que esse ano nas eleições o seu partido não foi eleito na prefeitura, né? Agora, enquanto oposição, muda alguma coisa? Fica mais difícil? Qual a tua opinião sobre isso? Eu quero aproveitar aqui, e eu deixei chegar, sabia que tu ia fazer essa pergunta para mim. Quero cumprimentar com muito carinho aqui a prefeita eleita, a Paula Rubinfaco, e o Luciano Mardengue, que é o vice dela. Eu tenho um respeito, um carinho muito grande por ela, ela sabe. Ela foi presidenta em 2018 da Câmara. Sim. E eu fui o vice. A gente criou uma relação de respeito, muito respeito um com o outro, e é isso que a gente vai ter. Inclusive ela me deixou assumir, Fernanda, por várias vezes a presidência da Câmara. Sim. Porque ela tinha confiança, senão ela não deixava a gente assumir. Ela pegou confiança na gente, como eu também tenho confiança nela. Eu acredito que Deus vai dar sabedoria para ela conduzir a nossa cidade, e é o que a população, a gente respeita. Quero cumprimentar meu prefeito, Wilson Roberto, o prefeito fez muito pela nossa cidade, a comunidade sabe, a população de Cruz Alta sabe do que o Wilson Roberto fez por essa cidade. Foi muita coisa, não vai ser fácil um prefeito fazer o que o Wilson Roberto fez, né, pela cidade. Inclusive ele foi 3 vezes prefeito, não é pouca coisa, né? Então quero com muito carinho aqui saudar ele, e dizer que eu vou ser uma oposição construtiva, Fernando, pelo bem da cidade. Não vou ser uma oposição contra a cidade. Tudo que for bom para a cidade, para nós ter uma cidade melhor, uma cidade que prospere, uma cidade desenvolvida, uma cidade acolhedora, né? O Preto vai ser parceiro. Eu tô com essa esperança, Fernanda. Eu tô com muito esperançoso de que a nossa cidade comece a se desenvolver, crescer, e aquele dizer que Cruz Alta só perde, vamos deixar para trás isso, não existe. Acabar com isso, né? Acabar com essa coisa aí, né? E com aquela questão ideológica, partidária, de que quanto pior, melhor, nenhum cruzaltense espera isso do Preto, né? A gente vai fazer oposição, mas uma posição dizendo, se está errado, a gente diz o caminho. Como é que tem que fazer para fazer o certo? Então, essas coisas que a nossa comunidade, Fernando, pode esperar do vereador Preto como oposição, né? Uma posição construtiva que é pelo bem da cidade, e é o que eu mais quero. É ver a nossa cidade crescer, se desenvolver e prosperar. E a gente tem percebido, né, Preto, que cada vez mais as pessoas têm feito esse movimento no sentido de trazer desenvolvimento para Cruz Alta, unir forças, mesmo que as ideologias sejam um pouco contrárias, mas trabalhar para que realmente a cidade possa se desenvolver e crescer. Enquanto vereador, o que você percebe que é preciso agir num primeiro momento já nesse próximo mandato? Qual é a maior carência que hoje teria na nossa cidade? Fernanda, eu, inclusive na última sessão agora, eu anunciei e parabenizei a SLC Máquinas, que fez um investimento de mais de 15 milhões, né, na nossa cidade. Sim. Veio a Três Tento, que também gerou muito desemprego, né? Veio a Agrofel ali na Bung, a Baril está investindo lá no bairro de Fátima.
A CCGL tem um novo projeto para fazer aqui na nossa cidade, onde vai ampliar a sua fábrica. Então, por isso que me dá essa esperança de que as coisas vão continuar dando certo. Eu vejo uma área industrial, Fernanda, já comprada, paga, pronta ali para poder... Cruz Alta precisa ter uma forma de atrativo para as empresas de fora, mas nunca deixando de cuidar do que a gente tem. Fernanda, em 2016, bem no começo do ano, eu fiz uma luta. Luta que eu te falo é um movimento. Sim. Lá no berçário eu tinha 3 empresas, e é bem pertinho de casa, de berçário industrial. E aí os empresários estavam com ação de despejo, que era a Egilar, o Ramírez e o Valdeci, para sair de lá, com ação judicial. E aí eu me deparei com aquela situação, e aí eu busquei um auxílio jurídico para eles, para dar esse suporte, mas eu fiz uma ação de manhã cedo lá, queimamos pneu lá, se manifestamos, os filhos dos trabalhadores que trabalhavam lá, os trabalhadores, né, a comunidade no geral, se manifestou por nós não perder aquilo lá. Sim. Porque é uma região da cidade que necessita de incentivo, né? E aí a prefeitura na época estava com ação de despejo. E aí, Fernanda, nós conseguimos prolongar para mais 6 meses. Veio a eleição, e aí o Wilson ganhou a eleição e eu me elegi a vereador. Nós só não mantemos eles lá, Fernanda, como a gente articulou através da Câmara, umas doações de terreno para eles. Hoje a Egilar, se tu ir lá, Fernanda, visitar, tem uma empresa, um prédio de 2 andares, uma empresa genuinamente cruzaltense, tem mais de 15 funcionários, que são famílias que vivem de lá. Sim. O Ramírez tem muitos empregados, né? O Valdeci está lá trabalhando, e ainda nós conseguimos a doação desses terrenos, e mais para o Dalros, o Estevão Dalros, para fazer uma firma de argamassa, e mais a serraria do Wilson, que está lá no Trevo, que vai vir para ali. Também doamos os terrenos através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e foi para a Câmara, e a Câmara aprovou, né? E aí agora foi dado a concessão e a doação dessas áreas lá para eles poderem se instalar, né? Sim. Então, Fernanda, são esses gestos incentivo, que quando eu vejo, que eu volto atrás e vejo que era um matagal, que não tinha utilidade para nada, e que hoje eu volto lá e vejo as empresas, a Egilar com a área própria, o Ramírez, a serraria, o Estevão, eu digo assim, ó, valeu muito a pena eu ser vereador. Só por eu ter visto isso, já valeu a pena a gente ter sido eleito na época, né, para poder ter feito isso pela nossa região. São empresas da nossa cidade, cidade, gerando emprego para pessoas aqui. E eu vejo isso agora com aquela área industrial, Fernanda, poder se espalhar isso. As empresas que estão aqui, às vezes, sufocadas, pagando um alto preço de aluguel, poder se instalar lá, ou as de fora, nós poder ter aqui em Cruz Alta, chegar, porque o empresário que vem de São Paulo, vem de Porto Alegre, ou vem de qualquer lugar do país, ele não vem diretamente se instalar em Cruz Alta, ele vem aqui, vai em Juí, vai em Panambi, vai em Birubá, ele dá uma circulada na região. E o que Cruz Alta tem para oferecer? Enquanto em Juí oferece o terreno, né, Panambi oferece o terreno e mais água, luz, o Ibirubá oferece mais, Cruz Alta não tem, tu tem que chegar e comprar o terreno, aí pensar em construir, aí ter o acesso à água, à luz, internet, calçamento. Então a gente tem que ter isso. Nós temos que ter o nosso berçário industrial, a nossa área industrial para poder chegar um empresário, ó, nós temos isso para te oferecer. Eu quero que tu venha para cá, que nós possamos te ajudar dessa forma. Então eu acredito que nós tendo isso, Fernando, nós vamos ter um grande passo da gente poder ter o que oferecer para quem quer vir se instalar em nossa cidade, e nós podemos também cuidar de quem está precisando aqui em Cruz Alta de um espaço maior, a gente ter para oferecer. Porque a gente primeiro tem que cuidar das nossas que temos aqui. Não adianta a gente querer trazer coisa de fora e não cuidar do que a gente tem, né? A gente tem que cuidar do que a gente tem e aí poder trazer os de fora para a gente atender melhor.
E a gente percebe, né, Preto, que nas cidades da região, como Ijuí, Panambi e Birubá, esse crescimento que muitas vezes a gente não consegue perceber tanto em Cruz Alta, mesmo sabendo de todo o potencial que existe na cidade, né? Qual é o sentimento de ver a região crescendo e muitas vezes não conseguir articular tanto aqui, né? Tu fica numa angústia, porque tu é um representante do povo e a sociedade te elegeu com esse imaginário, pensando que as coisas... Então, tá nos teus ombros essa responsabilidade de você buscar esses caminhos para tu ver a cidade crescer. Eu não quero mais ver mãe e pai se encontrar com os filhos só em época de final de ano e Natal, porque hoje nós temos uma universidade que dá oportunidade para tu estudar, para tu se formar, né? E o pai e a mãe fazem todo o esforço para poder formar o filho. E depois ela tem que arrumar mala para o filho ir embora da cidade. Então, a gente pensa nisso, a gente cria essas esperanças de que isso tem que acabar um dia. E é isso que eu quero que aconteça na nossa cidade. Eu estou muito esperançoso, Fernando, mas muito mesmo, né, de que a nossa cidade possa viver novos tempos aí. Eu sei que existe um governo federal que atrapalha muito, mas eu estou esperançoso que tudo isso na política comece a se mudar, né? Eu sei por mim, né? Se eu não tivesse trabalhado, Fernanda, da forma que a sociedade pudesse ter visto eu trabalhando, eu não estaria aqui, tu podendo dizer, Preto, é uma satisfação receber você o mais votado da cidade. Sim. Eu trabalhei e o povo vê isso. E é por isso que eu estou esperançoso e muito mais motivado para me fazer mais e melhor, porque eu sei que tem quem está me avaliando, Fernanda, está cuidando com os dois olhos. E o povo sabe cuidar disso. Então eu sei que eu estou sendo vigiado. E as pessoas estão cada vez mais críticas, né? Cada vez mais informadas. Né? E vai ser assim, Fernanda, daqui para frente. Não temos dúvida de que as coisas vão ser dessa forma, né? Ou você troteia, como é que se diz o ditado, ou sai da estrada. Ou sai da estrada. Com o diagnóstico que o senhor já tem a respeito das necessidades do município, aqueles projetos que foram feitos e de repente não se conseguiu colocar em prática, teria alguma indicação, alguma orientação ou até mesmo uma dica, digamos assim, para a nova administração? Olha, Fernanda, tu sabe de projeto, tu vai ali na internet e consegue fazer, se quiser colocar 10 por noite, cada sessão tu coloca, né? O problema é fazer acontecer, a prática. Dentro da lei, né? Dentro da lei, dentro da legalidade, dentro das condições, né, do próprio município, né? Nós todos sabemos, e eu vivenciei isso muito de perto, porque eu fui base do governo, né? Estive muito próximo do prefeito, né? Fui muito leal sempre com o nosso prefeito Wilson, e eu acompanhei essas situações. Sim. Né? Sei que ele branqueou os cabelos lá, vendo tudo que ele recebeu. Nós esperávamos receber uma prefeitura em condições, né? O Wilson, quando recebeu a prefeitura do finado José, do doutor José, ele recebeu, tá certo que era uma cidade que tinha bastante buraco, né? Mas era uma prefeitura com a máquina enxuta, sabe? Com crédito, né? Com possibilidade de buscar recurso, entendeu? Era um outro momento. Sim. Agora ele pega uma prefeitura endividada, com mais de 22 milhões de restos a pagar, mais de 40 e poucos milhões, né, com todas as dívidas que ficou para trás. Então, foi um outro momento. Um outro cenário, né? Um outro cenário, Fernanda. E isso fez com que ali começasse a se comprometer a reeleição dele. Porque o que aconteceu? Ele teve que priorizar a prioridade. Sabe quando você é dona de casa e que você quer comprar duas coisas e o dinheiro dá para uma? Tu tem que escolher a qual que vai fazer mais necessidade. E aí tu opta por uma coisa. A e urgência, assim foi, né? A urgência. E assim foi o que o Wilson fez. Os buracos na cidade. Mas qual é a opção? Os buracos na cidade ou o medicamento lá, ou o médico lá na unidade de saúde?
né? Ou restaurante popular para dar atender a população mais carente, que às vezes a única refeição do dia é lá, né? Ou a questão do salário do servidor, a merenda para a criança quando vai lá na escola, que também muitas vezes é a única refeição que realmente ele se satisfaz. Sim. Então são coisas que tu tem que priorizar, né? E foi isso, o Wilson priorizou a saúde, priorizou assistência social, priorizou a questão da educação, tendo o salário do professor em dia, de todos os servidores, e foi isso que ele levou muito a sério. Ficou a estrutura, a infraestrutura da cidade, e que aí a comunidade não perdoou, né? E aí levou para esse lado. Então eu acredito que tudo é um conjunto. E aí não se teve, Fernanda, a busca de recurso no governo federal. Sabe? O Wilson ia com os projetos na época e chegava lá, você dava, né, com o ministério e tinha como buscar recurso. Sim. Ele construiu, tu vê, ele começou quando ele assumiu lá em 2004, 2005, com 5 postinhos, 6 postinhos de saúde, entregou com 15, né? Hoje nós temos 20, entendeu? Então deu um up na cidade, asfalto, calçamento, 400 e poucas quadras de calçamento foi feito, tinha recurso do governo federal que fez CRAS, né? Então se tinha, como Minha Casa Minha Vida, Fernanda, um importante projeto. Sim. Né? Tá lá hoje, naquela região do Brade, né? Mais de 700 casas, né, de pessoas que não tinham onde morar e conseguiram com a mensalidade de R$30, R$35 por mês. Né? Então isso tudo, esse tipo de política, Fernando, não se teve do governo federal nesse mandato Wilson, e aonde a gente foi fazer investimento com recurso próprio, e o que a gente conseguiu juntar era para pagar o servidor, pagar, manter o mínimo do restante dos outros setores da sociedade, e ficou a questão do investimento, que é recurso muitas vezes que acontece, que vem tanto do governo do estado quanto do governo federal. Hoje, quais as dificuldades que o senhor diria que são as principais, já conhecendo como funciona toda a Câmara de Vereadores, a questão das leis, as dificuldades que se tem muitas vezes de implementar um projeto, mas para os nossos telespectadores entenderem também, quais seriam as principais dificuldades na sua visão? Fernanda, é o município hoje, e esqueci de te falar, e é o fundamental, é o município ter crédito. O município estava no SPC dos municípios. Sabe quando você está com o CPF sujo? Sim. Que vai ali numa loja, não consegue crédito. Já não consegue. Vai lá na outra, também não. Bem no fim, tu não fica, tu vai ter que se manter, porque às vezes tu tem condições de pagar uma parcela, porque tu não tem a condições de juntar um dinheiro para comprar tudo de uma vez, né? De juntar o dinheiro para comprar à vista, né? Mas no parcelamento tu consegue. Então eu acredito que ficou 15 milhões que a Câmara aprovou para a infraestrutura na cidade, com asfalto, e isso tudo agora vai ser liberado, porque judicialmente ele conseguiu, né, tirar o município do CADIM, que é tirar o município do SPC. Sim. Então se está aberto para poder tu buscar investimento. Então isso é um caminho que se tem. Outro é você criar uma relação dos poderes, tanto do poder executivo, quanto do poder legislativo, quanto do poder judiciário. Sim. Para se criar uma harmonia, para poder pensar num projeto amplo para a cidade. Ter esse envolvimento, se pensar nessa relação. E eu acredito que vai ter. Né? Nós vamos ser muito, eu acredito que a Câmara deu uma renovada, né? E se tem ali pessoas inteligentes, e cada um vai fazer de tudo para que essa evolução na nossa cidade aconteça. Eu acho que o que depender do nosso poder legislativo, lá não vai faltar compreensão por nossa parte, e porque é isso que também eu vejo como uma forma de potencialidade para a gente poder, poder crescer. Poder se desenvolver mais. Se desenvolver mais, né? Continuar se desenvolvendo, para que eu nunca vou aceitar aquela coisa de dizer que
que nós temos sempre parado. A gente está criando. Os outros podem ter andado mais na frente, mas que a gente sempre está aí, né? A gente não pode nunca deixar. Eu nunca vou falar mal da minha cidade. Né? Tem gente que sai daqui e fala mal da cidade que está. Né? Eu nunca vou, tu nunca vai ouvir eu me queixar da cidade onde me deu a minha família, onde a gente, e mais ainda o povo me deu esse poder de poder representar eles. Então isso a gente tem que ter com a gente. Né? A gente nunca pode, às vezes as disputas têm que existir. O debate tem que existir, como às vezes né? a mulher e o marido se discutem dentro de casa, mas saem na rua, não vão sair gritando e para todo mundo saber o que vocês discutiram, coisa interna. Assim é nós. Nós temos que discutir nossos problemas aqui, mas quando a gente sai daqui, que caiu ali na outra cidade, a gente tem que dizer, eu amo a minha cidade, porque eu moro lá, eu escolhi para morar, e é isso que a gente tem. Tem que ter amor, cuidar da casa da gente. Quando a gente está fora, a casa da gente é Cruz Alta. Preto, para a gente encerrar então, daqui a 4 anos, qual seria o teu sonho para Cruz Alta? Como você quer ver Cruz Alta? A Cruz Alta mais desenvolvida, digamos assim que uma Cruz Alta perfeita. A gente sabe que a perfeição é uma utopia, né? Que é muito difícil de se alcançar. Mas uma Cruz Alta que a gente possa dizer que está melhor, que se desenvolveu, que realmente foi para frente. É uma coisa que todos nós, eu acredito que tu também, né, Fernanda, sonha com isso. Né? Eu não digo nunca que a gente vai chegar no aperfeiçoamento, aí tu sempre querer mais, tu nunca está contente. É uma coisa do ser humano. Sim. Tu nunca está satisfeito com o que tem. Tu sempre busca, tu diz, se eu conseguir a minha casa, né, e o meu carro, e eu tendo um trabalho bom, tá bem. Não. Tu conseguiu ali, tu vai querer mais. Né? Então, assim é a gente com a cidade. Eu vejo daqui 4 anos a gente poder vir aqui. Quero vir mais vezes, é claro, mas eu quero vir aqui e poder dizer que a gente evoluiu bastante. Eu estou muito preocupado, Fernanda. Muito preocupado com a pobreza está aumentando. O desemprego, essa questão da pandemia, nós preocupa porque a gente não sabe até onde vai ainda. Então isso me preocupa bastante. Nós temos um desafio muito grande. Nós temos que aprender a se reinventar, né? E é isso que a gente tem que fazer nesse momento como representante da população. A gente tem que dar esses exemplos de como a gente tem que conviver e para a gente poder sair, às vezes, desses embarasmos que se atravessam na vida da gente. E a vida da cidade não é diferente, Fernando. Por isso que eu acho que é o momento da gente unificar. E aqui eu quero transmitir para cada um dos nossos telespectadores, dos nossos cruzaltenses, a unificação de ideias. Um pegar na mão do outro e não soltar. É momento de todos nós. E nós dependemos dessa corrente de força, de vontade, de esperança, de cada um, né, fazer a sua parte, pensar pelo bem. Fernanda, nós fizemos um projeto importante na cidade, que é a promovação, que é a limpeza nas frentes das casas, e eu vejo até hoje, quando se passou, tirou o grosso, e os moradores conseguiram manter tudo limpinho. Tem outros que não manteram, então é isso que a gente quer aqui, ó, que cada um de nós temos que fazer a sua parte. Isso para o desenvolvimento e o crescimento de em qualquer, tanto municipal, estadual, todas as esferas. Depende de um coletivo, Fernanda. Ninguém vem querendo fazer, achando que vai fazer sozinho, porque não vai a lugar nenhum. O preto só está aqui hoje representando a população e fui reeleito e o mais votado, porque eu sempre caminhei num coletivo, Fernanda. Eu nunca se impus, eu sempre disse, estou demorando para mim dizer para ti, o mandato não é meu, é de todos quem nos ajudou a levar até lá, entendeu? Então, lugar nenhum tu vai atingir teus objetivos, né, sozinho. Tu tem que ter o coletivo e é isso que nós temos que fazer aqui em Cruz Alta, né? Unificar todas as forças, todos os poderes para a gente
a alcançar o nosso objetivo, que é ver a nossa cidade continuar crescendo, se desenvolvendo e prosperando. Da nossa parte, agradecemos pela tua participação e desejamos que seja um mandato de muito êxito. E ficamos também de portas abertas para conversarmos mais vezes, né? Queremos poder contar boas novas sempre para os nossos telespectadores. Será sempre bem-vindo. Eu que quero agradecer aqui com muito carinho, Fernanda, do convite, a Márcia, a toda a sua equipe que está aqui, né? É um imenso carinho da gente estar aqui na TV Cruzaltense, né? Para a gente conversar com a nossa população, né? E poder levar essas ideias e poder se somar com eles para a gente junto fazer mais e melhor. É o que eu quero que vocês esperem da gente, né? Eu estou muito motivado. Primeira coisa, estou feliz, tá, Fernanda? Estou muito feliz, entusiasmado, né, mas motivado, esperançoso em que a nossa cidade possa viver novos tempos. Que bom! Agradecemos também a você que nos acompanha. Hoje tivemos a nossa entrevista com o vereador reeleito Adir Preto. Acompanhe o Entrevista com os Eleitos na TV Cruzaltense. Curta, comente e compartilhe. Até a próxima edição!